Salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou SLM. Eu não sou youtuber, primeiro vídeo aí que eu gravo. Sou só um cara normal aí que curte jogos no geral, jogo novo, jogo velho, não importa, games. Recentemente eu me interessei aí bastante em iniciar uma jogatina aí de jogos antigos e de portáteis, então principalmente Game Boy Color, Game Boy Advance. Mas futuramente também outros portáteis aí, um Neo Geo Pocket, um Game Gear, por aí vai. Mas a ideia inicial mesmo, meu foco é no Game Boy e no Game Boy Color. Então, com isso eu acabei começando a fazer uma pesquisa aí na internet sobre quais aparelhos aí poderiam me atender nessa jogatina. Eu acabei ficando muito na dúvida entre esses dois carinhas que vocês estão vendo aqui, que é o Retroid Pocket Classic e o Analog Pocket. Praticamente não existe comparativo desses dois na internet. O pessoal normalmente só coloca eles lado a lado, mostra uma diferença mínima aqui e ali, visual, uma coisinha aqui, mas a maioria já fala que são aparelhos que não são comparáveis porque são de ideias diferentes e tal, e isso para mim acaba nem fazendo sentido. Para mim a finalidade dos dois acaba sendo a mesma, que é, enfim, vou jogar Game Boy ou Game Boy Color nos dois e num aparelho que tem um formato aí que remete ao feeling, né, do hardware original. Então, para mim, eles acabam sendo totalmente comparáveis, tá? Aí com isso eu acabei fazendo aí o impensável, né? Comprei os dois, meti o louco mesmo. Decidi eu mesmo comprar os dois aí, chegar na minha própria conclusão, eu mesmo comparar e ver no que dava. Como eu disse, eu não sou de gravar vídeos, então eu não tenho pretensão nenhuma com esse vídeo aqui, é apenas informar mesmo. Como eu não achei essas informações na internet, decidi que eu mesmo vou fazer essa comparação e colocar na internet aí, quem sabe ajuda alguém no futuro. Mas enfim, como eu não estou acostumado a fazer isso aqui, eu não tenho nada profissional aqui, então não tenho câmera, não tenho microfone. Acredito que a qualidade de áudio vai até estar boa, meu microfone ele não é ruim, mas a gravação está sendo feita pelo meu celular, que tem uma câmera bem mais ou menos. A iluminação aqui do meu quarto também é mais menos do que mais. Então deve estar bem ruim. Mas eu vou tentar mostrar tudo que eu falar. Vou tentar colocar umas imagens depois aí também para exemplificar o que eu for falando. Mas, assim, até as fotos vão ser ruins, vão ser tiradas com o celular também. Então, enfim, confiem mais no que eu estiver falando aí, mais no relato do que no que vocês estão vendo aí na tela, porque com certeza não vai estar passando a realidade aqui, tá? Mas enfim, vamos começar aí a comparação em si, tá? Primeiramente, vou citar brevemente aqui a qualidade de construção dos dois, tá? Tentar mostrar aqui para a câmera. De forma geral, a construção em si, para mim, não importa muito. Acho que o que importa mais na pegada dos dois aqui mesmo seria mais o feeling mesmo, né? O conforto, os botões e tudo mais. Então, eu vou falar disso depois. Mas em questão de comparação mesmo, de construção, eu diria que o Analog Pocket leva um pouco a melhor, tá? Ele tem um feeling de ser mais bem construído. Ele é de plástico, mas ele tem até um sentimento de ser metalizado, sabe? Então você sente que ele é um produto mais premium, de maior qualidade. Mas não é como se o Retroid também fosse ruim, tá? Ele tem uma sensação mais de plasticão aí, mas bom, bem feito também, bem construído. Os dois, para mim, são bem construídos. Dou uma leve vantagem aí pro Analog. Mas, que nem eu falei, para mim isso não importa muito. O que importa é mais os pontos que eu vou trazer agora. Então, primeiro, logo de cara falando do conforto, tá? Vocês podem ver aí que eles têm um formato parecido, mas levemente diferente. Então, pode ver que o Analog Pocket ele é um pouco mais alongado, né? Um pouco mais comprido. Se você olhar pela parte de baixo, você vê que o alinhamento dos botões aqui está um pouco mais para cima no Analog, enquanto no Retroid eles ficam um pouco mais para baixo, né? Devido a ele ser um pouco mais estreito. Então tem essa diferencinha. Só que no final, a questão de conforto para mim, na hora de jogar mesmo, na hora de usar, eu não sinto tanta diferença, tá? Para mim é uma qualidade
parecida e o conforto dos dois é bem parecido. Eu não sinto vantagem para nenhum dos dois. Para mim, os dois são confortáveis e tranquilos de se jogar aí. Não, só citando mesmo aí que o conforto dos dois, para mim, é indiferente, tá? Agora, falando dos botões, aqui sim a gente tem bastante diferença, tá? Eu vou começar pelos D-pads. Os D-pads são bem diferentes, tá? Ambos os D-pads, eles são meio clicáveis. Vai ser muito difícil mostrar isso na câmera, tá? Mas eles são bem clicáveis, assim. Eles não são macios, sabe? Então, quando eu clico, quando eu arrasto as direções aqui, eu sinto cliques para todas as direções, tanto aqui no Retroid quanto aqui no Analog, tá? Porém, mesmo assim, é um feeling diferente nos dois, tá? Então, aqui no Retroid, ele tem uns cliques mais curtos e mais bem identificáveis, sabe? É um cliquinho... Ele é leve e ele é curto. É fácil de você usar o D-pad, é tranquilo. Já no Analog, ele tem uma viagem do botão do D-pad bem mais longa. Então você precisa de fazer mais um esforço para clicar. Ele é um D-pad mais pesado, um pouco pior de se utilizar. Eu dou uma vantagem aqui bem grande pro D-pad do Retroid, tá? Ele é um D-pad excelente, é um dos melhores aí que eu já usei em controles no geral. Muito bom mesmo. É um D-pad nota 10 e para mim o D-pad do Analog ele é um D-pad medíocre, tá? Um D-pad de qualidade bem questionável aí. Dá para usar, é tranquilo, mas tem jogo que até incomoda você jogar nesse D-pad aqui. Jogo de luta mesmo aqui para mim é terror, tá? De jogar. Os botões eles já são mais parecidos, eles são diferentes, o feeling dele. Segue mais ou menos o padrão do D-pad, tá? Então, aqui no Retroid você tem uns botões que tem um clique mais leve e mais fácil de clicar mesmo, mais levinho. Enquanto aqui no Analog você tem uns botões, uma viagem maior e mais pesada. Só que nesse caso dos botões eu já não sinto muito vantagem para nenhum dos dois, tá? Eu gosto que no Analog ele tem os botões um pouquinho maiores que no Retroid. Não sei se dá para reparar na câmera. Vou tentar colocar umas fotos aí melhores para exemplificar. Mas é bem pouquinha coisa também, não faz tanta diferença. Mas eu preferia que os botões fossem maiores nos dois, na verdade. Preferia que fossem botões bem maiores nos dois. Mas no que a gente tem aqui, os dois são bem parecidos. A qualidade dos botões, no geral, é parecida. Já nos botões de ombro é bem diferente, tá? Então aqui no Analog você tem uns botões com uma viagem bem curtinha. Eles são macios, então eles não são clicáveis. Você não sente um clique quando você pressiona aqui. Você percebe que eles são atuados por mola. Tanto que se você clica assim e solta, você até ouve a mola atuando. E já que no Retroid é bem diferente, tá? São uns botões bem clicáveis mesmo. Não são nada macios. E quando eu aperto aqui, eu ouço o clique, né? Acho que vocês não vão conseguir ouvir aí, mas ele faz um cliquezinho. E, cara, de forma geral, assim, pra mim os botões de ombro aqui do Analog, eles são bem safados, tá? É bem qualquer coisa mesmo. Não atrapalha a jogatina nem nada, até porque uh, a plataforma que usa botão de ombro aqui, no caso, é o Game Boy Advance e usa bem pouco também, então não acaba atrapalhando muito. Não é ruim também, dá pra usar, tranquilo, tá? Mas, de forma geral, os botões de ombro aqui do Retroid são bem superiores, tá? Eles até são cliques demais, eu acho que eu preferia que eles fossem um pouco mais macios, mas não tão macios quanto são no Analog. Se fosse um meio do caminho aqui, se houvesse um meio do caminho aqui, seria o ideal, mas não tendo esse ideal, eu prefiro do jeito que é no Retroid também. De forma geral, os botões do Retroid para mim são melhores e mais confortáveis, tá? Agora, falando um pouco sobre, acho que o ponto que mais que mais vai ser relevante aqui na comparação, né? Que muita gente pode achar que faz uma diferença grande, que é a tela. Então deixa eu ligar os dois aqui. Ligar aqui, ó. Pode ver que meu Retroid tá até com o sistema parecido com o Analog. Eu fiz isso de propósito, depois eu vou explicar por quê. Então deixa eu ligar os dois aqui. Já vou até colocar um Super Mario Land de Game Boy. Vou colocar aqui rapidão. Beleza, vou abrir nos dois. Deixa eu tirar o som. Beleza. Beleza, tá até os dois aqui na mesma tela.
Vou pausar aqui. Cara, aqui é um caso curioso. A gente tem um duelo de tecnologias e resoluções diferentes, né? Então aqui você tem no Analog uma tela LCD de 1440p, Quad HD. Então uma resolução absurda por tamanhozinho dele, né? E uma tela aqui OLED no Retroid de 1080p. Então, teoricamente, a gente tem uma tecnologia inferior que é o LCD, só que com mais resolução, e contra uma tela que tem uma tecnologia um pouco superior, que é o OLED, só que com uma resolução um pouco menor. A questão é que, no fim, aqui na minha comparação, no meu uso em mãos, eu confesso que eu não percebo diferença nenhuma entre eles, tá? Então, tanto de qualidade quanto de resolução, para mim acaba não fazendo diferença nesses consoles que eu vou usar ele, tá? No Game Boy, no Game Boy Color. O Analog Pocket ele é bem famoso por ter essa resolução absurda e ele usa isso para fazer os efeitos de grid da tela do Game Boy e tudo mais. Só que assim, para falar a verdade, você consegue o exato mesmo efeito aqui no Retroid, mesmo em 1080p. A minha teoria é que 1080p para uma tela desse tamanho já é uma resolução muito alta. Então, essas técnicas que o Analog Pocket usa para fazer efeito de grid, subpixel na tela, esse tipo de coisa, no 1080p também é possível e também fica com a qualidade semelhante. Então, assim, eu tô para falar para vocês que visivelmente aqui em mãos você não percebe diferença, tá? Se você ativa os pixels aqui por esse estilo do Game Boy, né, da tela verdona, é bem parecido. Tu não percebe diferença. Para Game Boy Color e Game Boy Advance também, tá? Aqui vocês estão até vendo que existe até uma diferença de coloração. No RetroArch, aqui no Retroid, né? Você tem uma quantidade de cores aqui de tela que você pode aplicar absurda. Eu estou em uma delas aqui, ó. Mas eu tenho configurado aqui, por exemplo, se eu vou passando, ele vai mudando a cor da tela, tá vendo? Então eu só coloquei uma aqui que eu acho mais parecida, que é essa. Qual que era? Acho que é essa aqui, né, que tava. Então, só coloquei uma aqui que é mais parecida. Acho que é essa aqui que tava. Mas, cara, tem infinitas paletas de cores aqui no RetroArch. Dá pra deixar mais parecido, dá pra deixar menos, dá pra deixar mais verde, mais amarelado. A tela original do DMG, né, do Game Boy clássico, é uma tela meio esverdeada, amarelada. O Analog representa muito bem essa cor. Pode ver aqui que ele é esse verde amarelado, né? A câmera do meu celular, eu tô dando uma olhada aqui, ela não representa exatamente as cores que eu tô vendo, tá? Então, como eu disse, é uma câmera meio safada, mas é parecido, tá? Aqui, visivelmente, aqui a olho nu, são parecidos. Eu não consigo chegar exatamente com esse aqui na cor igualzinha no Analog, mas eu consigo muito mais variações aqui. Então, eu consigo deixar um pouco mais verde, um pouco mais amarelado. Nunca exatamente igual, até porque existe essa diferença do OLED para LCD. Então, principalmente o OLED ele tem um contraste maior. Então, não sei se vai dar para reparar na câmera, mas os pixels escuros aqui nessa tela, eles são mais escuros do que os daqui do Analog. Então, aqui é tudo um pouco mais próximo, né? Tudo um pouco mais claro. Aqui não, aqui existe uma diferença de tom mais notável a olho nu. Os pixels escuros aqui são mais perto do preto, enquanto aqui são mais amarelados também, mais claros. Assim, para falar a verdade, como eu falei, ambas as telas para mim são excelentes, tá? Tanto para Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, para mim eles entregam uma qualidade muito parecida. Eu não consigo perceber grandes diferenças, eu acho que as duas são excelentes e simples assim. Vou até sair aqui, colocar um jogo de Game Boy Color também. E aqui também no Analog. Beleza, ó, aqui no Retroid já até começou. Que jogo que tá aqui? Tá o Zelda também. Já tinha deixado meio no jeito, né? Eu já fiz muitas comparações, tá? Então, essa questão da tela, acho que pra mim era uma das questões mais importantes. E eu acabei, assim, eu fiquei horas comparando aí a tela dos dois. Pode ver aqui, eu nem vou jogar muito. Você pode ver que, cara, é muito semelhante. Eu não sei se no celular vai demonstrar o quão parecido as duas telas são. A olho nu aqui eu percebo uma diferença um pouco de temperatura de cor, sabe? Aqui no analog tá um pouquinho mais quente, aqui tá um pouquinho mais frio.
Mas, cara, é muito parecido. É muito parecido. Eu não sei aqui qual é melhor. Pra mim, os dois são excelentes. Eu não sei qual é mais parecido com o Game Boy Color de verdade, até porque o Game Boy Color original ele nem tinha iluminação, então ele provavelmente seria muito diferente dos dois. Então, se você considera que não existe exatamente um correto aqui, só se eles não tivessem também iluminação na tela, né? Que seria terrível. Então, eu acho que os dois entregam muito bem, cara. O Game Boy Color tem essa característica de ter as cores bem dessaturadas, né? Umas cores mais apagadas, e os dois representam isso de forma perfeita. É importante ressaltar também que para isso tem configurações, tá? Então, se você só baixa o RetroArch aqui no Retroid e abre o jogo de uma vez, ele vai estar com uma coloração totalmente diferente, mas como eu disse, eu perdi várias horas mexendo na tela para ela ficar nessa qualidade que eu gostaria. Então, aqui eu consegui configurar, ficou perfeito na minha opinião. Aqui também é bonito, é perfeito. Eu confesso que pro Game Boy Color eu prefiro a imagem do Retroid, tá? Eu acho que fica uma imagem um pouco mais agradável. Mas, cara, os dois são equiparáveis, os dois são excelentes. Por incrível que pareça aí, eu vou dar um empate aqui na tela dos dois. Tem uma questão aí que muita gente pode saber também, que é a questão da escala, né? Então a tela do Analog Pocket ela é uma escala perfeita para o Game Boy, né? Que ela é uma tela 10:9, o razão de aspecto dela, né? Enquanto a do Retroid ele não é perfeito para Game Boy, ele é uma tela 31:27. Então a tela do Game Boy ela é 10:9, ou seja, seria 30:27, e a do Retroid ela é 31:27. Então ela é um pouquinho diferente do formato do Game Boy. E a resolução também, né? Aqui você tem uma resolução de 1600 por 1440, sendo que a resolução do Game Boy é 160 por 144, ou seja, aqui é uma escala de 10 vezes, exatamente 10 vezes a resolução. Então ela escala perfeitamente nessa tela. Aqui é uma tela de 1080, ela é, se eu não me engano, 1200 por 1080p, alguma coisa assim. Então ela não escala perfeitamente com o Game Boy, tá? A escala aqui, você consegue colocar uma escala de 7 vezes e aqui de 10 vezes. Como eu disse, a olho nu aqui, idênticas, tá? Essa questão da resolução, da escala não faz diferença. A única diferença que faz é que quando você coloca a escala perfeita aqui, a tela fica um pouquinho menor. Só que como essa tela é OLED, a parte que fica apagada da tela fica totalmente preta, então você nem consegue perceber. Pode ver que parece que aqui ó, faz parte da borda da tela, né? Mas não, tem um pedacinho de tela apagado aqui. As duas ficam praticamente do mesmo tamanho. A olho nu aqui me parece que a do Retroid é um pouquinho coisa maior, mas é bem parecido também. Se você não coloca lado a lado, você nem percebe qual é melhor. Enfim, é isso. Para mim, a tela aqui é um empate. Não vejo vantagem para ninguém. As duas são excelentes, tá? O som eu vou citar bem rapidamente, porque existe uma curiosidade aqui no som que os dois são bem diferentes, tá? O Analog Pocket ele tem um som mais agudo, um pouco mais estridente, enquanto o Retroid tem um som um pouco mais abafado, mais grave. Só que os dois são excelentes sons. Tem a diferença também que o som do Retroid ele sai aqui da frente, né? Assim como acontecia no Game Boy original. Enquanto que o som do Analog ele é estéreo, ele sai dos dois lados, né? Aqui é um som mono, aqui é um som estéreo. Mas assim, no uso geral, parece muito parecido. Tem essa diferença do som, tá? Então, aqui no Analog ele é um som mais agudo, aqui é um pouquinho mais grave. Não sei qual é melhor, não sei qual é pior, não sei qual é mais parecido com o original. Provavelmente nenhum, né? O som dos Game Boys são famosos por serem terríveis, né? Então, provavelmente nenhum dos dois é igual. São simplesmente parecidos aí, então não dou ponto para ninguém aqui. São diferentes, mas os dois são bons. Agora eu vou chegar na parte mais polêmica, né? E provavelmente que daria mais converseiro, que seria a parte do sistema e da emulação, né? Citando rapidamente o sistema dos dois é totalmente diferente, né? Então aqui você tem o Analog Pocket, que tem um sistema FPGA, né? Tem um chip FPGA.
E ele é totalmente baseado no minimalismo, né? Então você pode ver que o menu dele é tudo assim. Menuzinho de texto, sempre simples, sempre direto ao ponto. Eu gosto muito disso, tá? Gosto de menus simples. A ideia dos aparelhos para mim é pegar para jogar. Não quero ficar vendo menu bonito, não quero ficar vendo fotinha de jogo, eu quero jogar. Então, para mim, eu gosto desse minimalismo. Gosto tanto que eu até achei aqui um tema parecido no Retroid. Vocês viram aí que, ó, meu sistema dele aqui, ó, eu até coloquei um sistema igual ao do Analog, mas foi só uma brincadeira aí mesmo, só para ilustrar. É, no Retroid você tem o Android, né? Então o Android é um absurdo e nas possibilidades você tem infinitas, enfim, infinitas possibilidades mesmo aqui, né? De gráfico mesmo, de imagem, de tipo de sistema que você vai colocar aqui. É, enquanto aqui você tem um sistema totalmente fechadinho, próprio da Analog, e não tem muita customização, né? Isso que eu queria dizer, a customização do Android ela é absurda. Inicialmente ela é meio sem graça, tem aquela cara de Android de celular, mas você consegue configurar para transformar isso aqui praticamente num console também. Mas aí vamos falar da emulação. Pois é, um roda Android, processador Snapdragon aqui no Retroid, né? Utiliza RetroArch e emuladores de software e tudo mais. E aqui você tem o famoso sistema FPGA. Vocês provavelmente já sabem o que é, não vou perder tempo explicando. É um chip que se reconfigura a nível lógico, né, para replicar o hardware dos consoles. Então, por isso o pessoal chama ele de simulador de console, né, ou emulador de hardware. Eu sei que tem uma briga para, FPGA é ou não é emulador. Para mim ele é um emulador, é um chip que emula via hardware. Aqui é um chip que emula via software. Para mim essa é a diferença. Tão pouco importa se é ou não é. O que importa para mim no final é a finalidade, é na hora de jogar. Então, o que importa para mim é o gameplay, é a imagem, é a velocidade, a fluidez. Se tudo funciona como deve funcionar, para mim, então pouco importa se é uma emulação via software ou não. E aí, em teoria, essa emulação via FPGA, que rola aqui no Analog, em teoria ela é uma emulação que o pessoal chama de mais precisa, né? Então, teoricamente, o som, a imagem, o gameplay, a velocidade, aqui a resposta dos comandos, tudo isso aqui, teoricamente, é mais parecido com o hardware original. Porém, como eu disse, eu fiquei bastante tempo com esses dois aparelhos, testei por uma dezena de horas cada um deles, os dois lado a lado, e, sinceramente, para mim, o gameplay dos dois é idêntico, tá? Como eu disse, são aparelhos que para mim eu iria utilizar para Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance inicialmente. Eu comparei esses consoles nos dois e para mim a jogatina ela é idêntica. Eu tenho que ressaltar que eu não sou um batata, tá, de emulação, então, pô, eu sei configurar o RetroArch. Eu sou um cara que, para ser sincero, por exemplo, eu sou bem chato com input lag, com atraso nos comandos. Então, se eu estou jogando um jogo aqui que tem atraso no comando, isso vai me incomodar. Isso é algo que me incomoda na emulação. Só que tanto isso é algo que me incomoda que eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a configurar, eu aprendi a aplicar técnicas aqui no RetroArch para remover esses atrasos. E a partir do momento que eu faço essas configurações, para mim, a qualidade da emulação dos dois ela é idêntica. Eu não percebo diferença de imagem, eu não percebo diferença de gráfico, eu não percebo diferença de som, tá? Existe a diferença de som por causa das caixas de som. Mas para mim, na hora que eu estou jogando aqui, a experiência é a mesma. A parte mais que o pessoal mais comenta sobre a FPGA, que é o input lag, que é o atraso no comando, não existe diferença, tá? Eu vou tentar colocar aí na tela uma comparação que eu fiz em câmera lenta. Vocês vão ver que não tem diferença, não tem diferença de imagem, não tem diferença de input lag. Tá? A resposta dos dois é a mesma para esses sistemas especificamente que eu acabei de citar. Tá?
Então, bom, é isso. Eu sei que pode até surpreender a galera aí, pô, um aparelho FPGA que é caro por ser FPGA, quanto um aparelho de emulação Android chinês safado. Cara, isso aqui é potente, isso aqui tem um Snapdragon. Você aprendeu a configurar o RetroArch, configurou certinho, qualidade de emulação vai ser a mesma, tá? Não percebo diferença. Eu sou chato para isso e mesmo assim eu acho que para mim é um empate aqui. Não tem vantagem para nenhum dos dois. Eu acho que aqui eu abordei as principais diferenças entre eles, né? Das partes que são mais importantes, vamos dizer assim. E aí só falta eu citar rapidamente algumas exclusividades, né, que existem para cada um deles. Então, eu não sei porque eu não citei isso antes, mas o Analog Pocket ele tem uma entrada para cartucho, né? Não sei se dá para ver muito bem aqui. Então, se você tiver aí jogo de Game Boy Color, Game Boy Advance, você pode colocar o cartucho aqui e jogar. É rápido e direto. Ele tem até adaptadores também que você pode comprar para usar cartuchos de outros consoles. Acho que tem de PC Engine, tem de Game Gear, Atari Lynx, enfim, tem um monte aí. Então isso é até um ponto importante, né? Se você coleciona cartucho, se você já tem cartuchos ou se você planeja colecionar cartuchos, não tem nem discussão aqui, né? É 100-0 pro Analog Pocket. Aqui lê cartucho, aqui não. A discussão acaba aqui. Agora, se você, assim como eu, se o que importa para você é jogar os jogos, emulando mesmo, pô, aí não tem discussão. Os dois rodam os jogos exatamente da mesma forma, na minha opinião, com a mesma qualidade, porém, tem essa questão, né, dos cartuchos aí. Sobre exclusividades aqui do nosso amigo Retroid, ele roda Android, então isso dá algumas exclusividades a mais aí para ele. Então, por exemplo, ele vai rodar aplicativo de Android, se você for usar isso para algo. Vai rodar também jogos de Android, então alguns jogos podem ficar bom aqui. Então, sei lá, você pode jogar um Stardew Valley aqui se você quiser. Como ele roda emuladores de Android, ele vai rodar bem mais coisa que o Analog Pocket, tá? Então, o Analog Pocket, você instala o OpenFPGA nele aqui e você consegue colocar emuladores até Super Nintendo Mega Drive e emuladores de fliperama. Alguns deles também, não todos. Aqui você já consegue rodar tudo que é de fliperama que existe. Talvez não na melhor qualidade possível, né? Mas tudo roda aqui. Você tem até PlayStation 1, Nintendo 64, Sega Saturno, e inclusive até algumas coisas mais pesadas, tá? Ele roda PlayStation 2, GameCube, Wii, roda vários jogos. Eu já testei algumas coisas de PlayStation 2, por exemplo, e ele roda muito bem, tá? Eu acho que isso não faz sentido, não é a minha ideia para ele, nem recomendaria ele para isso, ele não tem analógico, a ideia dele para mim é ser um Game Boy. Então, mas só citando aí que ele roda isso, tá? Não acho que faz sentido, mas para mim a ideia dele é jogar mesmo Game Boy, talvez uns joguinhos a mais aí, um Nintendinho, alguma coisa do tipo, mas o principal aqui é Game Boy, então não, enfim, tá citado aí, roda PlayStation 2, dá para você jogar um God of War aqui, roda liso, mas não recomendo para isso. Agora concluindo, acho que deu para perceber durante a análise, né? Por incrível que pareça, de tudo que eu vi, eu gastei dezenas de horas testando, jogando, comparando, anotando para fazer esse vídeo aqui. E sinceramente, para mim, o analog ele simplesmente não faz sentido, tá? Eu não tenho interesse em colecionar cartuchos, muito pelo contrário, para mim, eu sou o cara que joga mais digital mesmo, não gosto nem de ter cartucho físico em casa, para mim ocupa espaço, eu não gosto. Então, fora isso, eles são aparelhos muito semelhantes, tá? E como eles são aparelhos muito semelhantes, acaba que o aparelho mais barato leva uma grande vantagem, né? Acho que eu não comentei isso, mas o Retroid é um aparelho aí que, dependendo da época, dependendo da promoção, você vai pagar aí uns 1.100, 1.200 reais nele. Eu paguei esse valor nele. Já o Analog Pocket é um produto bem mais caro. Ele é um produto que está sempre fora de estoque lá nos Estados Unidos, então só vende nos Estados Unidos, então para você conseguir ele tem que ser via importação, vai ser sempre muito caro. Eu mesmo paguei praticamente 3 mil reais nele, tá? Então estamos falando aqui praticamente de um aparelho 3 vezes mais caro que o outro, que no fim, na minha opinião, não é melhor que esse aqui. Na verdade,
o balanço que eu faço é até que o Retroid é um aparelho melhor que ele. Isso até me surpreendeu, tá? Eu esperava, é, eu esperava que talvez o Retroid ganharia no custo-benefício. E tipo assim, pô, o Analog é um aparelho melhor, porém ele é muito mais caro e por isso não vale a pena. Só que no fim não foi isso que eu descobri, tá? No fim eu acabei concluindo que o Retroid, por incrível que pareça, é um aparelho melhor que o Analog, em todos os aspectos, tá? Para mim, a tela dele é tão boa quanto a do Analog. O som dele é bom, a construção é boa, o conforto deles são muito parecidos. E, na minha opinião, na hora de jogar, aqui os botões deles são muito melhores, tá? São muito melhores mesmo. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ir passando aqui com o link, passando essa conversa. Ó, vou até dar um exemplo. Pode ver que a forma que eu controlo o link aqui, ó. Ele é bem suave a movimentação, tá vendo? Agora fica vendo aqui no analog. Ó, você tá vendo como a movimentação do Link ela fica mais lenta, parece? Isso acontece porque o D-pad dele é bem ruim, tá? Como eu falei, eu acho um D-pad aí medíocre. É, não sei, os botões no geral do Retroid são bem melhores, então eu acabo preferindo jogar nele do que no analog. Então, assim, pra mim, de novo, não faz sentido. O analog é um produto muito mais caro e que acaba tendo uma qualidade ou igual ou até inferior ao Retroid Pocket aí. Então, para mim, o grande vencedor da brincadeira aí é o Retroid. Recomendo esse aparelhinho aqui para todo mundo, tá? Que é um Game Boy aí. Acho que esse aqui no momento, ele é o melhor possível, tá? Não vejo nem muito como melhorar isso daqui. Eu acho que eu compraria um outro desse aqui, só se lançasse uma versão com botões um pouco maiores, tá? Eu gosto de botões grandes. Esses botõezinhos, eles são mais pequenininhos. Mas, cara, é um negócio que você acostuma também, funciona bem, acho que tá dentro da proposta dele. Então é isso, cara. Agradeço aí quem viu o vídeo deve ficar aí enorme, né? Mas acho que eu passei tudo que dava pra passar, passei a ideia de por que que eu fiz essa comparação. E, enfim, agradeço aí todo mundo que viu. Valeu e falou.